Ok, pessoal, começar mais uma aula então de microeconomia, agora a terceira parte de monopólio. Vamos falar nessa aula assim sobre os efeitos agora, né, do monopólio. Então, nas aulas anteriores a gente entendeu como é que se faz a análise gráfica do monopólio, como é que ele maximiza o lucro e a gente viu também alguns índices, né, de medir o poder de mercado do monopólio. O monopólio, então, ele contém um poder de mercado, que te definir seu preço, né, e sua quantidade, coisa que uma empresa competitiva não consegue, né? Uma empresa do mercado competitivo toma o preço de mercado. Então, vamos lá. Bom, então o que acontece? O monopólio ele causa alguns efeitos na economia, né? Se a gente comparar o mercado monopolista com o mercado de concorrência perfeita, a gente vai ver que tem algumas coisas. Já começando com esse critério, né, de que o monopolista tem o poder de mercado, então ele define o próprio preço. E no ambiente de concorrência perfeita, o preço acaba sendo definido de forma conjunta e se dá por conta da competição, a otimização e tudo mais, quando o preço é igual aos custos, né? Ou preço igual ao custo marginal, como a gente definiu. Então a gente vai fazer uma análise da perda de eficiência pelo fato do monopólio, então usando esse poder de mercado, conseguir definir um preço maior e uma quantidade menor. Então começamos por aí, né? Por essa condição. Então, em condições normais, uma empresa monopolista cobra um preço maior que cobraria caso estivesse num ambiente competitivo, pois consegue cobrar um preço acima do custo marginal, que é o caso da empresa competitiva, né? Como vimos, essa diferença é definida com margem de markup. Então, a margem de markup que a gente viu na última aula é o quanto, na verdade, a empresa consegue colocar o preço maior que seus custos. Esse hiato, né, é a margem de markup, né? Então, o markup é uma análise do poder de definir seu preço, ou seja, o poder de mercado que a empresa tem. A gente já viu que ele é composto, né, pela elasticidade da demanda, ou seja, na verdade, o monopólio não consegue cobrar qualquer preço, assim. Ele depende muito das condições da sua demanda, do seu produto. Então, a elasticidade da demanda, então, é fundamental para definir essa margem de markup. Além disso, o monopolista também produz uma quantidade aquém do que produziria no mercado competitivo, ou seja, produz menos, né? Colocando uma oferta menor no mercado. Isso ocorre porque o processo de maximização do lucro em monopólio garante que ele possa cobrar um preço numa região mais alta da demanda. Então, ele consegue atingir, né, preços maiores, ou seja, atingir uma parcela da demanda que tem uma disposição a pagar maior, né? E isso tudo tem uma combinação, né? Então, como ele é o único ofertante no mercado, ele que define a quantidade que ele vai colocar que correspondam a esse preço, né, no nível de demanda mais alto. Como a gente viu também, ele nunca vai definir um preço numa região inelástica da demanda, né? Ele sempre vai preferir uma região elástica da demanda e, obviamente, com o processo de maximização de lucro, quando o preço é igual ao custo marginal, então ele vai definir naquela região onde ele tira o maior retorno possível, atingindo o maior nível de lucro. E por fim, né, portanto, em comparação com o mercado competitivo, podemos notar que o monopólio apresenta preços mais altos e uma quantidade ofertada menor, impactando negativamente o bem-estar econômico de forma geral. Ou seja, na verdade, como ele, nesse processo, vai ter essa diferença em relação ao mercado competitivo, então ele vai ter essa perda de eficiência, a gente vai analisar graficamente melhor como é que isso ocorre. Mas já de antemão conseguimos ver, né, que dado o fato dele conseguir colocar um preço maior, regular uma quantidade menor, então ele está restringindo um mercado que seria muito diferente no caso de um ambiente, né, de concorrência perfeita. Então vamos ver o quanto diferente é isso. Então está aqui, né, o nosso gráfico do monopólio. Ele tem essa composição, a gente já viu por quê.
E está aqui o ponto de otimização, né? Então ele otimiza, ou seja, ele maximiza o lucro onde o preço ou melhor, onde a receita marginal é igual ao custo marginal, né? Que é a condição de ótimo, de maximização de lucro. E isso vai dar esse nível de preço que a gente vai chamar de PM, que é o preço do monopólio, e a quantidade M, que é a quantidade em monopólio. Tá? Então aqui nesse ponto aí é o ponto de lucro máximo para o monopólio, né? Ele está fazendo aquilo que a gente espera que as firmas vão fazer, tentar maximizar o seu lucro. Já o ponto de otimização em caso de uma empresa competitiva se daria em outro ponto, seria nesse aqui, onde preço é igual ao custo marginal, que é igual à demanda. Até porque o custo marginal, como a gente viu lá em concorrência perfeita, é a própria oferta, né, da empresa competitiva. Então a oferta é igual à demanda, vai se dar nesse ponto. Então podemos ver que o preço em concorrência perfeita está abaixo, né, do preço em monopólio, assim como a quantidade, né, em concorrência perfeita, que é aquela QCP, ele é maior, é uma quantidade maior que a quantidade em monopólio. Então, por isso, né, em comparação, podemos ver que o monopólio ele restringe mais a oferta e também coloca um preço maior no mercado. Bom, e aí o efeito a gente pode ver facilmente, né, em relação ao consumidor. O consumidor, então, em relação, comparando o monopólio com concorrência perfeita, ele perderia nessas áreas A e B, né? Porque agora tem uma oferta menor no mercado e um preço muito maior. Não agora, né? Em comparação, digamos assim. Teria, então, esse preço maior, que ele perde a área A, e em relação a uma oferta mais limitada, então ele perde também a área B. Então a gente teria essa perda em relação a A e B para o consumidor, em comparação caso fosse uma empresa do mercado competitivo, né? Ok? E para o monopólio, pessoal, ou para a empresa em si, ela ganha A, né? Porque agora ela recebe um preço maior, né? O acidente produtor é maior para o monopólio, só que também ela, em comparação ao ambiente competitivo, ela deixa de produzir a área C, né? Porque para ela vale mais a pena restringir a oferta, como eu falei para vocês, para atingir um preço maior e ganhar uma quantidade maior. Então, ela ainda perde a área C, que ela deixa de produzir. Mas caso produzisse, a gente também sabe que ela, como é a única ofertante no mercado, ela reduziria o preço, né? Se ela fosse para o ponto de concorrência perfeita, ela perderia a área A. Então, para ela vale mais a pena, apesar de perder a área C, ganhar a área A. Ok? Então essa aí é a configuração. Então o monopólio ele ganha mais, né? Em comparação também a um ambiente competitivo, porque ele ganha essa área. Mas em todo caso, né, existe uma perda líquida social, ou seja, a área B e C deixa de existir, né, com a existência do monopólio, ou em comparação, né, do monopólio ao ambiente competitivo. Então temos aí sim um peso morto, digamos assim, do monopólio. Então ele é menos eficiente, com certeza, né, do que um ambiente competitivo. O monopólio concentra mais os recursos em detrimento a um ambiente de concorrência perfeita, que ele é mais eficiente, onde o preço ele é ajustado exatamente igual aos custos marginais. Então, basicamente, é mais eficiente nesse sentido, porque o consumidor ele compraria quase que ao preço de custo, né, ao preço de produção, enquanto que no monopólio ele perderia parte da renda dele. E é exatamente por isso, pessoal, para ele perder parte da renda dele para o monopólio, que a gente tem um efeito que eu vou demonstrar daqui a pouco. Portanto, o monopólio é ineficiente no sentido de Pareto. O que seria o contrário? Eficiente no sentido de Pareto é quando não é possível melhorar ambos, né? Digamos, dois indivíduos, né? Mas aqui seria dois agentes, né? Dois agentes econômicos em que não é possível melhorar a condição de um sem piorar a do outro. A gente estaria num ótimo de Pareto, ou seja, a gente chegou no melhor possível para ambos. Mas na questão do monopólio, é possível, a ideia aqui que não é eficiente de Pareto o monopólio, porque é possível, inclusive, melhorar a condição de ambos, né, sem piorar a do outro. Então, por isso que o monopólio é ineficiente no sentido de Pareto. Isso ocorre porque o consumidor ganharia mais caso o preço fosse livre, né, fosse livre concorrência e a oferta fosse maior, né, a área B, né. E assim como o monopolista ganha mais, se pudesse vender a área C sem precisar baixar o preço, ou seja, sem perder a área A. Então é uma conjectura, isso tem lá no Vário, né, mostrando que
Nessas condições, então, seria ineficiente no sentido de Pareto, né, o monopólio. Mas tem mais. Claro que o monopólio está preso a essa condição, né? Se ele fosse produzir a área C, ele perde a área A. Então, para ele vale a pena ainda, apesar de perder a área C, produzir ao preço maior na área A, né? Não produzir uma quantidade menor a um preço maior que dá a área A para ele. Mas, por outro lado, essa área A, de certa forma, como ela num ambiente competitivo pertenceria ao consumidor, a gente tem aqui o que se chama de captura de renda do monopólio. Então, o monopólio, por ter um poder de mercado de definir esse preço, ele consegue então transferir a renda dos consumidores para o produtor, que é exatamente essa área A. Então, alguns economistas chamam de captura de renda, né, do monopólio. Então, dos consumidores para o monopolista. Então, a gente tem esses problemas aí, né, em relação ao monopólio. Por conta disso, né, porque essa estrutura acaba sendo uma estrutura mais concentradora em comparação a uma estrutura de concorrência que ela desconcentra, né? E aqui a gente concentra os recursos na mão de uma empresa. E daí o que acontece, né? Dependendo da situação, pessoal, vai existir o que a gente chama de regulação, né? Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Então, assim, os principais pontos que a gente viu aqui, né? O monopólio, então, ele é ineficiente no sentido de Pareto, pois em um ambiente competitivo os agentes econômicos têm um resultado locativo melhor. Legal, essa definição saiu melhor. Existe uma perda líquida social causada pela operação da empresa monopolista. Isto ocorre porque o monopólio produz uma quantidade menor a um preço maior do que em comparação com a concorrência perfeita, o que leva àquela perda daquelas áreas vermelhas, né? B e C. Então, existe uma oferta menor no mercado, existe menos pessoas consumindo. Então, isso aí é a perda líquida social causada pelo monopólio. E aí também tem o efeito captura de renda, né? Com o preço mais elevado, o monopólio captura parte da renda dos consumidores, que é aquela região ali. Okay? Então, tem todos esses efeitos, né, com a questão do monopólio. Aí, o que é possível fazer? Né? Então, é possível fazer uma regulamentação do monopólio, exatamente para evitar todos esses impactos. Né? Então, a regulação do governo em mercados competitivos gerava efeitos negativos sobre os agentes econômicos. Por que gerava? Né? Porque lá, quando a gente viu mercados competitivos, praticamente toda a intervenção do governo tinha uma perda líquida social. Ou era o imposto, o próprio subsídio, fixação de preço acima ou abaixo do equilíbrio, aquelas cotas de produção, tudo tinha um impacto em relação à perda líquida social, né, negativo. Existia sempre um peso morto da política. Então, por isso que ele gerava, né, no caso dos mercados competitivos, esses efeitos, porque a gente viu isso. Né. Por outro lado, a regulamentação dos monopólios pode reduzir os efeitos indesejados gerados pela atividade monopolista. Então, aqui talvez a regulação, então a regulamentação, ela aí sim vem a ter impactos positivos, que ela já está tentando evitar, né, os impactos negativos do caso do monopólio. Então, com o propósito de reduzir o peso morto causado pelo monopólio, o governo pode, então, estabelecer limite aos preços cobrados pelo monopolista. Então, é isso que a gente vai ver, né? A regulamentação é você colocar, então, limites, né, em relação a preço, né, do monopólio. Mas qual seria, então, esse preço, né, que o governo deveria regulamentar o monopólio? Qual seria? Qualquer preço? Ele pode tirar da cartola lá um preço e dizer, não, vai ser esse preço. Você já sabe que nessa altura do campeonato, não, a gente pode definir isso tecnicamente. Não é fácil, né? Que tem uma simplificação da realidade, que parece ser fácil, né? Mas na realidade a gente vai ver que existe mais complexidade, existe um número de produtos às vezes maior do que um único produto, aquela coisa toda, mas aqui vamos tentar simplificar para um entendimento inicial assim, de como é que uma regulamentação deve ser feita. Bom, tá aqui então, né, o monopólio e as áreas que ele afeta, né, a área A, B e C, né, lembrando que A é a captura de renda, B e C seria o peso morto do monopólio, né. Então tá aqui, né, vamos supor então que o governo estabeleça então algum preço, vamos estabelecer um preço qualquer. Vamos estabelecer esse preço P1, que eles, como vocês podem ver, está abaixo do preço do monopólio,
mas um pouco acima também, estaria no meio, né, entre o monopólio e concorrência perfeita, o que levaria também a uma quantidade Q1 intermediária entre monopólio e concorrência perfeita. Parece até meio justo, né? Então vamos fazer um meio termo e vamos ver o que acontece neste caso aqui. Bom, supõe então que o governo estabeleça um limite de preço do monopólio que seja um preço P1 menor que o preço de concorrência perfeita, desculpa, maior que o preço de concorrência perfeita, contudo menor que o preço de monopólio. Neste caso, ocorre uma redução no peso morto e na captura de renda. A gente vai ver no gráfico. Só que, infelizmente, eles continuam existindo. Né? Então, talvez, se você queira tolerar uma quantidade inexistente, isso aí seria um preço interessante de se estabelecer. Mas os problemas eles só foram minorados, eles não deixaram de existir. Então, como vocês podem ver no gráfico, existe ainda um pequeno peso morto e também existe ainda uma certa quantidade de captura de renda. Ou seja, melhorou para o consumidor, melhorou, ele agora tem um preço menor, ele recaptura, digamos assim, a renda que volta para esse dente do consumidor, mas ainda continua existindo sim um peso morto e continua existindo também uma captura de renda ainda, né? Ou seja, esse preço que está aí, ele ainda não é tão bom como se fosse em caso de concorrência perfeita, que aí não teria captura de renda nem o peso morto, tá? Mas vamos supor agora abaixo, então, inclusive de concorrência perfeita, que aí a gente vai eliminar esse problema. Só que apesar de eliminar esse problema, vai existir outros problemas. Então vamos ver. Caso o preço seja estabelecido como P2, que eu vou colocar aqui já, né? Como vocês podem ver aí no gráfico, abaixo do de concorrência perfeita, parece bom, né? Parece melhor, inclusive, de concorrência perfeita, que está abaixo dele. O resultado é o mesmo que estabelecido num preço máximo de concorrência perfeita. O cara, assim, um preço máximo. Vocês lembram do preço máximo? Quando você estabelece um preço abaixo do equilíbrio de mercado, o efeito que vai levar aqui é semelhante, porque na verdade você está fazendo isso. Né? O preço de concorrência perfeita, de certa forma, é um preço de equilíbrio de mercado. É o preço de equilíbrio de mercado. E se você botar um P2 abaixo disso, você não vai ter mais aquele problema da captura de renda, nem do peso morto, né, do monopólio, mas você vai estar causando aqueles problemas que são causados lá que a gente já viu no estabelecimento de um preço máximo em concorrência perfeita. O que vai acontecer? Levando a um excesso de demanda e falta do produto no mercado. Porque, pessoal, olhem no gráfico. Vamos botar essa quantidade Q1 que a gente está reaproveitando do próprio gráfico anterior. Por quê? Porque esse preço bate nessa quantidade de custo marginal igual a Q1, mas bate lá na demanda onde dá Q2. E essa é a diferença entre o que vai ser ofertado, né, porque ele vai ofertar lá, né, no custo marginal, como a gente viu, a empresa então vai ser igual a um ambiente competitivo, onde o preço vai ser igual ao custo marginal, vai ser essa a oferta, então ela vai ofertar Q1. Mas, como o preço está bem abaixo do equilíbrio, ela vai ter um excesso de demanda lá em Q2, onde bate a demanda. Então, essa diferença aqui é um excesso de demanda. Então, agora a gente resolveu um problema de um lado, mas pode estar causando problema de outro. Né? Então, botando abaixo do preço competitivo parece ser interessante, porque, bom, então vamos resolver os problemas e vamos tentar melhorar. E se tentar melhorar, não. Ele está piorando, porque ele está trazendo aí aquele problema que a gente tinha lá no ambiente competitivo, quando você bota um preço abaixo do equilíbrio, né? Que é o excesso de demanda. Tá? Então, vai faltar produto do mercado, com certeza. Essa é a ideia, né? E outra coisa, se você continuar reduzindo o preço, você pode também chegar no limite do que é a capacidade da firma, ou seja, a regulamentação pode quebrar uma firma, né? Se você botar um preço impeditivo, no sentido de ela cobrir seus custos. Então, o limite para isso, para se estabelecer uma regulação de preço, vamos supor um preço P3 abaixo do preço de custo médio, e ali é nosso limite, o custo médio da firma, levaria à falência da empresa. A gente já sabe disso, colocando um custo médio aqui, digamos um regulamento, alguém que vai regulamentar indiscriminadamente, achando que um preço muito baixo pode ser bom, na verdade ele pode acabar com a atividade. Então o preço P3 levaria ao fim da oferta, afinal está abaixo dos custos possíveis, né, de produção. Então, não é, então existe um limite também. E além de tudo, você ainda vai estar causando os problemas e os efeitos negativos do preço máximo que a gente já viu, né? A falta do produto no mercado vai levar a perda do excedente do consumidor e do produtor. Então, abaixo do preço de concorrência perfeita não dá.
Acima ainda existe um residual, como vocês viram, né, entre os problemas que já existiam. Então já dá para notar que o preço ótimo é aquele preço que deve ser regulamentado exatamente ao preço de concorrência perfeita. Ou seja, é melhor que a empresa, ou melhor, o regulamentador coloque um preço para o monopólio que reestabeleça as condições de um ambiente competitivo, né? Ou seja, o próprio preço de concorrência perfeita, se ele existisse nesse mercado, deve ser então regulamentado o monopólio para esse ambiente. Essa é a ideia, né? Portanto, o melhor nível de preço a ser regulamentado é aquele no qual o ambiente competitivo é reestabelecido. Isto é, o preço PR, que vamos chamar de preço regulamentado, né, o PR, sendo exatamente igual ao preço CP, que é o preço de concorrência perfeita, né, de forma a reduzir totalmente os efeitos do peso morto e captura de renda, sem provocar desequilíbrio no mercado. Então, é realmente o ideal, né, esse nível de regulamentação. Então, eu botei ali o PR, né, botei uma linha reta para vocês identificarem bem em cima onde está o PC, o PCP, né, que é o preço de concorrência perfeita, e vejam que aí você consegue reduzir todos os problemas sem causar novos problemas. Então, isso aí seria o nível ideal de regulamentação de um monopólio. Legal, pessoal, bacana, mais ou menos bacana. Só que, claro, né, isso aí tá bacana, assim, vamos então fazer isso com todo o monopólio, mas existe sempre alguma controvérsia em relação a isso, né? Um argumento que eu acho interessante, né, que é, como eu já falei para vocês, a geração de tecnologia schumpeteriana, aquela ideia de que os monopólios existem, eles criam barreiras à entrada, eles criam tecnologias, inclusive até são fomentados a criar certa inovação e tecnologia através das patentes, exatamente porque isso é bom, de certa forma, essa criação de tecnologia, de tudo mais, pode beneficiar a sociedade como um todo, então talvez seja interessante manter o monopólio, ganhando a sua margem de lucro acima do preço de mercado. Porque apesar desses efeitos, né, que a gente tem, que a gente viu aí, que vai capturar parte da renda do consumidor, que vai gerar um certo peso morto, ele ainda assim, para se manter na estrutura de monopólio, porque novos competidores vão, apesar de ter barreiras de entrada, ainda vai ter competidores querendo quebrar essa barreira e entrar, porque o retorno é alto. O monopólio, então, ele é altamente lucrativo, então a tendência são empresas tentarem entrar. E como é que vão fazer isso também? Tentando gerar tecnologia, tentando criar algo até melhor do que essa empresa que já está estabelecida. Então, esse ambiente ele pode ser bom e talvez regular ele, você restringe essa capacidade de geração tecnológica. Então, veja que o debate não se encerra aqui, olha, chama um nível ideal, na análise neoclássica, né, de regular esse monopólio, então vamos estabelecer isso para todo mundo. Isso não seria tão saudável, talvez, nessa questão que eu acabei de falar para vocês, que seria a da capacidade de geração de tecnologia do monopólio. Então não é, de repente, todo monopólio que deve ser regulamentado. Monopólios do setor tecnológico e que geram tecnologia, digamos assim, talvez até devem ser estimulados através de patentes, que é uma discussão que eu não coloquei aqui, mas seria interessante, né, de se colocar, porque no final o efeito que isso tem com a sociedade como um todo pode ser muito maior, né? Como por exemplo remédios que curam doenças, tecnologias de informação que melhoram o trabalho e a comunicação de todo mundo. Então vejam que não é tão simples assim mesmo, já considerando que matematicamente a gente chegou num ponto que parece ideal, né? Mas talvez para setores que são mais assim, que o oligopólio não vem da tecnologia, mas porque como a gente viu ali, né, na primeira aula, existem outros fatores, como você deter certo fator de produção, que só tem no terreno em que a firma é propriedade da firma, ou outras barreiras que não são tão econômicas assim, que na verdade talvez a regulação seja até mais justa, né, sendo feita. Então cada caso deve ser estudado para que você não impeça, no final das contas, que um setor cresça simplesmente quando seria bom que ele crescesse, porque ele gera tecnologia e essa tecnologia gera bem-estar na sociedade como um todo. Então, pode ser. Por isso que a economia, às vezes, tem sempre essa questão do depende. Você tem que, sim, avaliar outras possibilidades e ver se isso serve realmente para todo mundo ou cada caso. E nesse caso, acho que é isso, né? Deve ser avaliado individualmente. Bacana, pessoal? Mais ou menos bacana. E aqui a gente faz um resumo desses pontos. Não, já é o fim da aula mesmo.
que a aula de hoje era isso, essa complementação. A gente vai ver alguma coisa agora na próxima aula de monopólio natural e tudo mais. Inclusive, o monopólio natural ainda tem uma dificuldade maior de regulamentação, mas eu não sei se a gente vai dar tempo de tratar isso. Em relação a essa aula, então, é isso aqui, ok? Próxima aula a gente já entra, então, nessas questões de monopólio natural, monopsônio, vamos falar alguma coisa rapidamente sobre isso, concorrência monopolista e depois teoria dos jogos e oligopólios. Então, é isso que falta ainda para nós aí pela frente. Bacana?